capítulo de número 8, versículo de número 13, nos diz assim a palavra de Deus: as que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Bom Deus, segundo a tua infinita misericórdia, mais uma vez a tua palavra foi lida, mais uma vez a tua palavra, meu Deus, vem direto ao nosso coração, à nossa alma, ao nosso entendimento. E sabemos, meu Deus, que no versículo de número 11 do mesmo capítulo do livro de Lucas, diz que este é o significado da parábola, que a semente é a palavra de Deus. E uma vez que sabemos que a tua palavra é a semente poderosa que entra em cada coração que a ouve, que a escuta e também que a pratica, nós sabemos que esta palavra é que traz a vida uma vez germinando em nosso coração. Tu és aquele que dá o crescimento, tu és aquele que dá a força, tu és aquele que dá, meu Deus, a condição e as condições necessárias para que a tua palavra cresça dentro de cada um. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, a tua palavra é lida, a tua palavra é ministrada, a tua palavra é que transforma a vida do homem e a vida da mulher. Jesus nos conta sobre a palavra e a parábola de um homem que saiu a semear. E Jesus, ele começa a explicar para as pessoas que estavam ouvindo a palavra de Deus, que o semeador, ele saiu a semear, e enquanto ele lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte desta semente caiu entre espinhos que cresceram, e com ela sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, 100 por 1. Tendo Jesus falado isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. E Jesus disse com toda atenção: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros eu falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. E Jesus, no versículo de número 13, eles falam que algumas dessas sementes caíram sobre as pedras. E as pedras significavam o coração de algumas pessoas que no momento em que ouvem a palavra, recebem a palavra com alegria, recebem a palavra de Deus no momento em que eles precisam ouvir, e quando aquela palavra soa tão carinhosamente em seus ouvidos. Muitas pessoas também estão na mesma condição, recebem a palavra de Deus no momento com grande alegria, saem do culto dizendo: que culto maravilhoso, que palavra poderosa, porque a palavra veio de encontro com a sua necessidade, mas não com a sua alma. Amém? Mas Jesus, no versículo de número 13, ele diz que essas pessoas que ouvem a palavra e no mesmo instante ficam alegres por ter ouvido esta palavra, creem durante algum tempo. Eles creem na palavra de Deus, mas durante algum tempo, diz o Senhor Jesus Cristo. Eu imagino a indagação dos discípulos perguntando o que quer dizer estas palavras, o que o bom mestre está querendo dizer com estas palavras. O que Jesus queria dizer com estas palavras? Pessoas que no mesmo instante ouvem a palavra de Deus, saem radiante de um culto, mas de repente, quando chega o dia seguinte, quando chega o dia posterior, aquela palavra que até então soara no coração das pessoas que a ouviram, já não tem mais o mesmo significado, porque desistem na hora da provação.
E é aí, meu irmão, e aí, minha irmã, que eu quero dizer para você uma coisa. Quando estamos bem espiritualmente, quando estamos bem na igreja, quando estamos bem com Jesus, quando a nossa vida tem provações, mas provações estas, que Deus nos dá uma certa estrutura para suportá-las, e nós achamos que tudo na nossa vida está praticamente perfeito. Nós começamos a ter uma visão superior, uma visão de cima. Nós achamos que estamos tão preparados para passar pela provação, que já não ligamos mais se uma luta levanta, se uma luta termina, se uma luta acaba. Nós começamos a ir para o culto seguros, irmãos, que nós já somos um vaso perfeito. E nós começamos a ter uma visão tão pequenina daquilo que está ao nosso redor. E nós começamos a sentir um crente ou um cristão, ou um irmão, uma irmã, quase que perfeitos. E nós começamos a absorver tudo que é falado. E automaticamente, quando nós tomamos esta posição de um crente que se acha perfeito, de um crente que se acha que a luta e a provação já não mais podem derrubá-lo, que a luta e a provação já não mais pode pará-lo durante a caminhada, e nós começamos a medir a vida daqueles que não têm a mesma estrutura até então com a nossa vida, e nós começamos a esquecer do que Jesus disse no versículo de número 13. Muitas dessas sementes caíram sobre as pedras. As pedras são aquelas pessoas de coração endurecido, que na hora recebem com alegria a palavra, ouve, escuta, mas não tem raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Meu irmão e minha irmã, tem momentos da nossa vida que nós achamos que nada é capaz de nos tirar da presença de Deus. Tem momentos da nossa vida que nós começamos a achar que nada é capaz de nos separar da presença de Deus. E nós começamos então a medir a vida daqueles pequeninos com a nossa vida. E quando seguramos o microfone, quando pegamos o microfone para adorar, para louvar, nós achamos que somos importantes demais. Nós achamos, irmãos, que Deus nos escolheu para algo tão grande, tão diferente das demais pessoas, que nós começamos a encher o nosso próprio ego. Nós preparamos para tudo nesta vida. Nós preparamos para uma boa faculdade, nós preparamos para uma boa palavra, nós preparamos para um bom casamento, nós preparamos para uma boa reunião, nós preparamos para um bom culto, mas nós não nos preparamos para o dia da provação. Quem é que prepara para o dia da provação? Realmente ninguém prepara para o dia de passar prova, não. Mas esse dia ele surge na nossa vida. É aí que os verdadeiros cristãos, eles começam a se revelar. É aí que aqueles que se denominam grandes cristãos começam a se revelar. Porque acham que a prova já não fere mais a alma deles. Que acham que a provação já não machuca como machucava no início da caminhada. É aí que esses crentes começam a entender que existe um Deus tão poderoso no céu, que quando ele percebe que o homem ou a mulher começa a deixar a soberba e o ego entrar no coração e crescer de tal forma, o Senhor ele começa a se preocupar com este vaso. Porque, irmãos, nós temos que entender uma coisa: grande e perfeito é Deus, nós somos seres humanos. Diz a palavra de Deus que o Senhor conhece a nossa estrutura e Ele sabe que nós somos pó. E é neste dia que esta palavra que alegrou os nossos ouvidos começa a entrar na nossa alma e ali começa a remover o interior. E quando nós começamos a notar que algo começou a dar errado na nossa visão tão perfeita de crentes, é que nós começamos a querer de novo descer à casa do oleiro. Achamos, irmãos, que só nós que pregamos, que só nós que oramos, que só nós que louvamos. Começamos a pensar que se não formos no culto, o culto não anda bem. Começamos a pensar que se não for o irmão ou a irmã que prega a palavra, que pregue a palavra, o culto não vai ser um culto pentecostal. Mas Deus lá do céu, aquele que se inclina para ver a terra, deixe dar corda para este homem achar que ele é bom, achar que ele não depende mais de ninguém. E este irmão, quando o dia da provação chega na vida dele, ele começa a entender que ele precisa de um Deus tão poderoso, que ele precisa de um Deus tão grande, que ele precisa de um Deus tão poderoso, que ele precisa de um Deus tão grande, 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 que ele precisa de um Deus tão gr
Ele começa a coçar a sua cabeça. Ele começa a mudar o teu semblante. Ele começa a entender que esse dia não vem somente para o pequeno que se assenta no último banco da igreja. Ele começa a entender que este dia não vem somente para aqueles que estão começando na caminhada. Ele começa a entender que a vida dele também é uma vida que se baseia na misericórdia de Deus. E este dia, quando chega, ele começa a refletir em tudo aquilo que ele falou, em tudo aquilo que ele disse. Às vezes, menosprezou o pequenino que não tinha sequer uma calça para trocar para o outro dia de culto. Ele começa a entender que aquela mensagem que ele trouxe há 5 dias atrás foi para ferir aquela irmã que não foi com o jeito dele ou não foi com o jeito dela. Ele começa a entender que não deveria ter falado aquilo com aquele obreiro que deixou uma criança correr no corredor da igreja. Ele começa a entender que a mesma palavra que traz vida para o pequenino também traz vida para aquele que se acha grande. E ele começa então a se arrepender porque se achou grande demais. Julgar é muito fácil. Apontar é muito fácil. Eu prego, eu canto, eu ministro, eu faço. Mas nós, irmãos, esquecemos de um detalhe: que se não for o Senhor, que se não for o Deus Todo-Poderoso, nada podemos fazer. Muitas pessoas enchem o peito e dizem: olha, eu estou com Jesus, eu estou com Deus, eu sou um cristão, eu estou bem, eu estou feliz, eu estou alegre. Que bom ouvir isso. Mas quando Deus começa a sondar o coração deste irmão e dessa irmã, o Senhor começa a colocar para fora aquilo que ele não queria deixar sair. O Senhor começa a mostrar para este irmão e para esta irmã que ele também é feito da mesma estrutura. E o Senhor gosta de mostrar para o homem que o homem é tão pequenino, que o homem é tão pequeno, e que este homem pequeno depende de Deus. E este homem pequeno precisa de Deus. Apontar o erro, bater no peito e dizer que eu oro, que eu faço, que eu jejuo é muito fácil. Mas vem um dia mau para todo mundo. Vem um dia, irmão, em que Deus escolhe lhe provar nesta terra. Vem um dia para você que é pregador, ou para você que é levita. Tem um dia que Deus escolhe lhe provar para consertar a sua vida. Porque você, quando passa a mão no microfone, pensa que o microfone é para bater. Você, quando canta um hino de vitória, esquece que tem pessoas passando pelo mesmo trajeto que você um dia passou. Mas você não liga. Você canta um hino de vitória, baseando-se na sua vida, na sua conquista. Mas esquece que ali, sentado ouvindo o teu louvor, ouvindo a palavra de Deus, tem pessoas entrando pelo vale. Tem pessoas entrando pelo caminho que Deus lhe fez passar, mas você não liga. Porque se você conquistou, as pessoas que conquistem por si só. Não. Temos que entender uma coisa: nós somos grandes, não somos grandes e jamais seremos grandes. Se Deus nos fez passar pela provação, se Deus nos fez passar pelo momento de tormenta, se Deus atravessou conosco pelo deserto, se Deus nos ensinou que no momento da angústia Ele está conosco, é para também ajudarmos aquelas pessoas que estão passando pelo mesmo processo. Não é para criticarmos ou apontarmos ninguém. Porque a palavra de Deus não foi feita para agradar o seu ego ou o meu ego, não. A palavra de Deus não foi feita para os grandes teólogos, não.
para os conferencistas ou para os doutores da lei. Não. Temos que entender que Deus, quando enviou seu Filho unigênito, Jesus deixou bem claro que ele não veio para aqueles que se encontravam sãos, mas veio para os doentes. Jesus veio para comer com aqueles que a sociedade rejeitava. Jesus veio para aqueles que estavam caídos pelo pecado e através do pecado sucumbindo. E Jesus veio nos dar a maior lição de humildade. Viu, pregador? Viu, mulher de Deus? Se hoje Deus lhe deu uma condição de andar de carro, de ter uma bela roupa, uma bela casa, amém, você merece. Deus viu que você merece. Mas não desfaça daqueles pequeninos que estão passando pela aprovação. Não desfaça daqueles pequeninos que não têm uma palavra que você tem. Porque é o mesmo Deus que levanta, é o mesmo Deus que abate. E se você se acha tão importante para ficar no meio desses pequeninos, saiba que o próprio Filho de Deus andou com os pequeninos e anda até o dia de hoje, porque o Senhor não faz acepção de pessoas, não. Temos que entender isso. Hoje você está por cima, amém, mas cuidado, não julgue, não aponte, seja verdadeiro quando estiveres passando pela aprovação. Eu não tiro a máscara, eu estou passando por dificuldades, mas eu tenho que mostrar para o meu pastor que eu estou bem. Eu tenho que entrar na igreja com um sorriso no rosto. Eu não posso mostrar para ninguém que eu estou passando por dificuldades. Eu não posso mostrar para ninguém que eu estou passando dentro da minha casa, só Deus sabe, porque se aquela irmã ou aquele irmão souber o que vão pensar de mim, eu prego, eu canto, eu louvo, eu ministro misericórdia, meu irmão. O rei se fez pequeno para habitar no meio de homens pecadores. Porque hoje ninguém quer deixar transparecer que chora, quer deixar transparecer que passa por dificuldades. Jesus chorou quando seu amigo Lázaro morreu. Então nós somos tão pequeninos, queremos maltratar, humilhar, apontar, fazer descer ainda mais aqueles que já estão passando por dificuldades. O dia da aprovação ele vem para todo mundo. O dia da aprovação ele vem para todo mundo. E nós temos que entender isso. Se hoje Deus me deu a condição de estar ministrando, cantando, adorando a Ele, eu tenho que olhar para trás e ver de onde que Deus me tirou e ajudar aqueles que estão passando pelo mesmo processo do que eu passei. Não é porque hoje o Senhor abriu as janelas do céu em nosso favor e em seu favor é que nós devemos nos esquecer daqueles que estão passando. Nós temos que entender que todo mundo passa pelo vale, que todo mundo passa pelo vendaval. E Jesus passa junto com todos esses. Não vamos humilhar, não vamos apontar, não vamos criticar ninguém. Vamos estender as nossas mãos para abençoar. Vamos estender as nossas mãos para mostrar que temos o amor de Cristo dentro de nós. Tome cuidado, minha irmã, tome cuidado, meu irmão. Não pense que você não vai mais passar, porque um dia Deus resolve nos provar, porque Ele enxerga dentro de nosso coração, do nosso coração, e é ali que o Senhor começa a mover.
Vamos entender que Ele é grande, nós somos pequenos, que Ele é perfeito e nós somos imperfeitos e falhos. Vamos pregar a palavra. Não vamos achar que a prova não vem mais. Não vamos achar que não dependemos mais de ninguém. Porque aquele pequenino que nós rejeitamos hoje será o mesmo canal de bênção que o Senhor pode usar amanhã para abençoar a nossa vida. Entenda, nós precisamos de Deus, precisamos dos irmãos. Devemos amar como o Senhor Jesus nos ensinou a Deus de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento e também o nosso próximo como a nós mesmos. Vamos entender que o dia mau ele chega, mas se prepararmos para viver este dia com humildade, descendo na presença de Deus, o Senhor ele vai nos fortalecer para quando esse dia vier, nós estaremos preparados para passar neste dia com Deus, orando, pagando o preço